Sejam bem-vindos todos, mais um estudo do nosso amigo Pedro Baldi. Boa Nós noite. hoje vamos para o capítulo 17, que é a realidade dos instintos, como a sabedoria da lei, corrigindo os erros e excessos com o sofrimento, leva o ser livre para a sua evolução final. Origem e função dos instintos. Então, nós vamos, nesse momento, pedir que o nosso amigo Francisco possa nos abençoar, possa abençoar as nossas casas, os nossos lares, né? Possa abençoar a nossa vida, possa abençoar a nossa caminhada na Terra, possa abençoar aqueles que daqui a pouco vão entrar, aqueles que futuramente vão assistir, possa abençoar todos que nesse momento está sintonizado ou vai sintonizar com esse bate-papo nosso, com esse nosso diálogo. Seja bem-vindo, Francisco, não somente nesse ambiente externo, mas seja bem-vindo no nosso ambiente interno. Seja bem-vindo, Francisco, no mais profundo de nossas almas. Como Pietro Baldi fala, que a nossa prece, que a nossa oração não seja um momento de pedir as coisas a Deus, mas seja um momento de escuta interior. Seja um momento que a gente feche os nossos ouvidos aos barulhos externos. A gente feche os nossos ouvidos às vozes externas. E começa a prestar atenção na voz do silêncio que está dentro de nós. A voz da nossa consciência maior, desse Deus que está em nós. E aí a gente consegue, na nossa existência, se conectar a esse Deus da nossa essência. E como disse Pedro Baldi, nós não vamos deixar a existência dizer para esse Deus interior o que a gente quer, o que a nossa matéria deseja, o que a nossa existência precisa para ter uma vida confortável, justa, mas a gente se prostra diante do nosso eu divino, do nosso Deus interior, e verdadeiramente escuta dele o que é importante nós fazermos, o que ele precisa que a gente faça. E aí também, como disse Pedro Baldi, a gente tem uma união, uma fusão, uma unificação entre o divino, humano e o humano divino. Então, que Francisco nos ajude nesse impulso, que Francisco intermedie esse nosso diálogo, essa nossa oração entre o nosso ambiente interno verdadeiro, o Deus interior e o nosso ambiente externo. Nos abençoe, Francisco, nos abençoe, Pedro Baldi, e mais um estudo dessa noite. Gabriela, podemos começar a leitura. Então, capítulo 17, a realidade dos instintos, como a sabedoria da lei, corrigindo erros e excessos com os sofrimentos, leva o ser livre para a evolução final, origem e função dos instintos. Explicamos como a evolução nos leva sempre mais para o estudo orgânico da desordem, resultando um individualismo separatista nos conduz à ordem, situação final, ao nos harmonizarmos com a lei. Quanto mais evoluímos, tanto mais a lei nos disciplina, emanando-nos e conduzindo-nos à unificação. Essa é a nova lição que o homem tem de aprender. As outras, da animalidade, foram já aprendidas, e demorar-se nelas significaria retardar o caminho da subida e ficar atrasado nos níveis inferiores da vida. A vida oferece... Deixa eu parar um pouquinho, comentar logo aqui. Aqui tem várias coisinhas aí, né?
quando ele comenta assim, né, essa nova lição que o homem tem de aprender. A gente, às vezes, quando vê Pedro Baldi, eu fico também observando, assim, eu mesmo lendo ele, né, eu fico vendo assim, eu falo assim, gente, parece que ele está falando de uma sociedade, tem hora que eu acho, tem hora que eu fico assim, mas aonde Pedro Baldi está vendo tanta gente assim na sociedade, tanta gente iluminada, tanta gente com essa visão, como é que é isso, como é que não é, né? E aí, quando quanto mais evoluirmos, tanto mais a lei nos disciplina, não é? Ele vai falando, mas aí eu fiquei dentro de mim assim, né? Que, na verdade, quando ele fala essa nova lição que o homem tem de aprender, aí a gente fala assim, mas será que o homem quer aprender isso? Não é? A maioria está aí, não quer aprender essas coisas, mas aí a gente lembra do que eu sempre falo que ele disse, né? Eu não escrevo para o homem de hoje. O homem de hoje é surdo porque eu escrevo. Eu escrevo para o homem da nova civilização do terceiro milênio. Esse hoje não vai assim me dar razão, não vai entender o que eu estou falando com ele. Então, na medida que a gente vai se aproximando do terceiro milênio, ou melhor, desculpa, na era de Aquários, adentrando bastante na era de Aquários, já vai sendo essa grande seleção do trigo e do joio, muitos já desencarnando e aguardando o momento de ir para outra escola, continuar na Terra, enfim. Nesse ápice aí todo do Apocalipse, né, vamos dizer assim, né? Então, esse homem que Pedro Baldi tanto se refere, quando ele escreveu um livro, A História de um Homem, na verdade era a história dele, mas ele disse que aquela história não era dele, aquela história era de todo homem que buscava ser diferente, todo homem que era contra aquilo que o sistema, esse antissistema que ele chama, muitas vezes obriga-nos a ir, né? Então, quer dizer, é a história de todo homem, né, que não está feliz, é todo homem que está insatisfeito, todo homem que está buscando uma coisa diferente. Não é só a minha história. Então, quando ele coloca essas coisas sempre do homem, então ele está falando desse homem, né? A recomendação, como ele fala, que ele recomenda, né? É isso, né? Esse homem que está buscando essa reforma íntima. Então, ele está dando, como é que se fala? Instrumentos a esse homem, né? Condições a esse homem. Ele está dando material para esse homem, está dando sugestões para esse homem, como ele fala, né? Sempre, né? Eu ofereço, a minha oferta é essa. Ele está ofertando para o homem uma nova visão das coisas de Deus, de tudo, mas não é para qualquer homem que ele está ofertando. Como ele disse no capítulo passado, né? Eu estou ofertando para aquelas pessoas que estão felizes com o que elas já têm, não abre mão disso, não precisa abrir mão da sua felicidade. Agora, aquelas pessoas que estão vendo que esse mundo está indo de encontro à lei de Deus, são essas pessoas que não estão insatisfeitas, entre aspas. E aí eu estou falando para essas pessoas eu ofereço a minha obra, para essas pessoas eu oferto esse conhecimento que eu já experimentei e vi que funciona, que dá certo. Né? Então, quando ele também fala assim, quanto mais evoluirmos, tanto mais a lei nos disciplina, emanando e conduzindo-nos, ele vai voltar a falar isso depois, a unificação. Né? Essa unificação é que é muito importante, o se tornar uno, se tornar um só. Né? Então, a gente vê que quando a gente falou na vez passada, eu sempre falo isso, né? Aquela história da metáfora dos dois pássaros, né? Os dois pássaros na árvore. Um observa e o outro come do fruto. Não é? Então, o tempo todo é esse. Mas vai chegar uma hora que esses dois pássaros vão se unificar. Não é? Vai chegar uma hora que esses dois pássaros se unificam. Vai chegar uma hora que a nossa existência, não é, se unifica com a nossa essência. Essa é a grande verdade. Então, quer dizer, isso tudo a gente vê que ele está falando e que é uma grande realidade. Né? Mais adiante, eu vou voltar até a comentar, a gente, quando sugere na ONG a gente fazer esse trabalho da meditará, a meditação, o que é meditação
senão a gente unificar esses dois pássaros? Né? O que é meditação, senão essa lei nos irmanando e nos conduzindo à unificação? Porque se eu não tiver a unificação comigo mesmo, se eu não unificar esses dois pássaros, não é? Como diz Jesus, bem-aventurado os pacificadores, né? Quer dizer, então, na verdade, se eu não pacificar esses dois pássaros dentro de mim, eu não consigo fazer nada fora de mim. Porque Pedro Baldi fala que tudo que está dentro de mim, eu só consigo ver fora o que está dentro. Né? Então, eu não conseguirei ver a paz externa se eu não adquirir essa paz interna. E essa paz a gente chama de unificação. Por isso que a gente sugeriu esse trabalho da meditação na ONG, porque é exatamente isso, né? Esse auxílio para todos nós unificar esses dois pássaros. E todo mundo que vai ser responsável pela meditação tem essa proposta, tem essa visão, né? A meditação nos conduz a isso, nesse trabalho, quando ele fala da unificação. Né? Mas vamos mais um pouquinho. A vida oferece lições proporcionadas ao plano de existência em que o ser se encontra, de acordo com suas vicissitudes. Todavia, o homem tem de aprender outros instintos que não sejam os de agressividade, de engano, de orgulho, de cobiça, de sensualidade, que, se forem úteis no estado de desordem geral, não são no mundo organizado. Estas são as posições do passado, não as do futuro. E a evolução é uma força viva, presente dentro de nós, fazendo pressão, constrangendo-nos à subida de modo premente. Isso quer dizer, chegou a hora de progredir, levando aqueles instintos para a frente, levando-os a um nível superior, onde a coragem não reside na agressividade, a inteligência não se usa para enganar, a consciência de si mesmo não é orgulho que despreza o próximo. A cobiça não serve ao próprio egoísmo, mas destina-se ao bem de todos, e o espírito não é servo, mas dono dos sentidos. A vida, na sua evolução, quer agora criar na Terra um novo tipo biológico, um homem mais adiantado, ao qual confiará a tarefa de organizar a nova ordem do mundo. O ser dos futuros milênios mais evoluído olhará para o tipo humano atual como nós olhamos para os primitivos dos milênios passados. Muito bom, né? Olha, Pedro Baldi, cada vez mais. Essa colocação dele, aí que a gente se fala, olha só, quando ele fala o ser do futuro milênio olhará para o tipo humano atual, né? Quando ele fala aqui, chegou a hora de progredir, levando aqueles instintos para frente, elevando ao nível superior. Aí a gente fala assim, ué, essa humanidade está dormindo para isso, Pedro Baldi, mas ele não está falando para essa massa, não é? O que a gente tem que entender é que o que diz Ramatiz? De cada 10 espíritos encarnados, 6 a 7 vai para outro planeta. Ramatiz chega a falar assim, isso 60 e pouco, de 25 bilhões que nós somos, entre encarnados, 5 bi encarnados, hoje somos muito mais, falando naquela época, e 20 desencarnados, Ramatiz fala, 13 bi é trevoso. Desses 25 bilhões, 13 bi é trevoso. E aí ele fala, de 6 a 7 vai para outro planeta. Aí a gente, quando a pessoa fala assim, mas o homem é assim, 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 eu falo, vem cá, o que você vai esperar desse homem? O que você vai esperar de uma sociedade que 13 bi é trevoso e de 10 pessoas, 6 a 7 vai para outro planeta? Não dá para esperar muita coisa. Então, esse homem que ele fala aqui, essa coragem, né? Isso tudo é um homem, não é o homem no geral. Não é a sociedade em geral, porque cada um está no seu nível. Ele vai falar já sobre isso aí, e a gente vê que cada um está na sua verdade. Aqueles que é compatível com essa verdade, não é? Vão ficar na Terra. Aqueles que não são compatíveis com essa verdade não vão ser excluídos, não sabe, nada. Simplesmente não dá para estudar mais nessa escola. Tem que ir para uma outra escola. Não é questão de ser melhor, pior, é questão do nível de cada um. Né? Isso é que é muito importante. A lei preza muito por isso.
não é? O nível de cada um. E esse é que é o mais importante, essa ressonância com coisa de cada um. Então, quando ele fala assim, o ser dos futuros milênios mais evoluído, olhar para o tipo humano atual como nós olhamos para os primitivos dos milênios passados, né? Então, a gente observa, quando esse capítulo ele vai falar muito dessa coisa dos instintos, né? E aí ele vai falar dessa evolução disso, né? Já ele vai falar um pouquinho mais disso, mas aí ele convida o homem a levar esses instintos para um nível superior, né? Uma coisa embasada na razão, tudo me é lícito, não é? Mas nem tudo me convém. Então, quando ele coloca aqui que esse nível superior, a coragem não reside na agressividade. Gente, isso é uma coisa... A inteligência não se usa para enganar. Eu sou inteligente, mas não é para enganar o outro. Eu sou corajoso, mas não sou agressivo, né? Então, você vê que tudo ele vai colocando numa forma de desafio para o ser humano, e já apontando como vai ser o amanhã. Isso aqui é o amanhã que te aguarda. Investe em você, né? E a gente parando para pensar, essa evolução é uma coisa, e já acho que ele vai voltar a falar sobre isso aqui, essa questão do conhecimento, que Ramatiz também fala muito. Ninguém se liberta se não for pelo conhecimento. Não é? Quando Jesus fala conhecer a verdade para se libertar, como é que eu vou me libertar de um instinto primitivo? Olha, não é de uma coisa primitiva. Eu não consigo me libertar disso. Se eu não tiver o conhecimento libertador, o racional, não é? Então, na verdade, assim, como ele fala aqui, a gente olha o homem do passado, né? E diz assim, meu Deus, que coisa absurda! Como é que pode alguém, não é, se alimentar de um ser humano? Como é que pode uma coisa dessa, não é? E hoje, e daqui a 1000 anos, nós vamos olhar para a nossa civilização de hoje e vamos estar falando as mesmas coisas. Gente, como é que pode? As pessoas batiam no outro, brigavam com o outro, né? Brigavam por um pedaço de terra, brigavam por um pedaço de pão, né? Saqueava lojas. Como é que pode um negócio desse? Né? Quer dizer, é o futuro, né? É o futuro. Mas a gente vai cada vez mais nessa evolução e ele vai mandando a gente prestar atenção disso. Uma frase que eu gostei muito dele aqui, quando ele fala aqui, espírito não pode... Olha aqui, o espírito não é servo, ou seja, não pode ser servo, mas ele tem que ser dono dos seus sentidos. Aí é que é a grande questão, né? A gente não pode ser servo, nós temos que ser dono, não é? Não é que todo mundo está roubando, eu vou roubar, que isso? Que isso? Não pode ser isso, né? E eu vou indo, agora nós temos que tomar cuidado, né? Por quê? A gente tem que ser dono dos nossos sentidos, os donos da nossa vida. Agora é todo mundo enfeitar a rua, todo mundo parar, porque é hora da Copa do Mundo. É hora de ver as pessoas correndo atrás de uma bola. Certo? Olha só como é que é. Aí o mundo para ver todo mundo correr atrás de uma bola. É isso que nós estamos colocando. Daqui a pouco, o mundo para o Natal, e para o Ano Novo, e comércio, e compra, e presente, é isso, e aquilo, e vem o Carnaval. Não é? E a gente vê que até onde a gente vai ser dono da gente. Não é? Até onde a gente vai nessa onda, nessa manada. Não é? Tem uma hora que a gente, peraí, não. Tem um negócio errado aí, né? Tem um negócio diferente aí que eu não posso... O caminho não é esse aí, não. Essa manada aí, a gente está indo para um buraco só. Não é? Então, quer dizer, dependendo do resultado da Copa do Mundo, não é? A pessoa está feliz ou está triste. Essa é a grande realidade, né? Mas ele vai comentar isso, a realidade de cada um, né? Vamos lendo mais um pouquinho. Assim, tudo está claro, se for colocado no seu devido lugar, encontra sua lógica explicação. Também as feras têm de aprender sua lição, e a lei para elas proporciona-a na forma e medida que pode ser entendida,
Para o homem selvagem, as aulas são um pouco menos duras, porque ele desenvolveu mais inteligência e sensibilidade. Para o homem atual, pelo progredir dessas qualidades, ainda melhoram as condições de vida, porque, como é lógico, com o evoluir já é possível que as provas necessárias ao aprendizado se tornem sempre mais leves e inteligentes. Cada nível tem de cumprir um gênero particular de experiência, conforme o tipo biológico que o ser deve construir. Tudo muda de um plano para outro, inclusive a maneira de conceber e julgar. Poderíamos assim dizer que em cada nível de vida vigora uma lei, e com ela uma diferente moral. O que é normal, justo e lícito para uma fera, não o é para um selvagem e ainda menos para um homem civilizado. Encontramos, assim, tanto sistemas de moral sobrepostos, quanto os andares do edifício. O inferior sustentando o superior, subindo sempre, são andares de um edifício que se levanta sempre mais e que representa a construção progressiva do próprio eu. Enquanto o ser permanece em determinado plano, ele aceita a moral desse plano com naturalidade, mas logo que sobe para um plano superior, escandaliza-se com a moral do inferior, que para ele se torna corrompida e ilícita. Tudo depende do nível de onde parte o julgamento. A fera é julgada fera pelo selvagem ou pelo homem civilizado. Mas para as feras não é fera. Assim, o selvagem é selvagem para nós, mas para os seres do seu nível não é selvagem. Nós nos consideramos civilizados em relação aos feras e aos selvagens, mas poderíamos ser considerados selvagens por seres mais evoluídos. E selvagens nos julgaremos a nós mesmos, quais hoje somos, quando tivermos progredido mais. E como reputaríamos criminoso um homem selvagem que praticasse entre nós a sua moral de antropófago? Assim, numa humanidade mais civilizada, poderiam ser considerados criminosos os métodos de luta do homem atual. Olha só, vamos lá. Eu coloquei aqui assim, quando eu li isso aqui, vendo isso aqui, eu tenho um livro de Pedro Braudes, esse aqui, né? Princípios de uma nova ética. Né? Olha o que ele coloca aqui, quando ele fala dessa coisa do momento de cada um. Né? É interessante que a gente fala aqui, a gente sempre fala assim, o entendimento de cada um, a evolução de cada um, o que é certo para cada um, o que é errado para cada um, a coisa do relativo. Né? A gente não tem a verdade, a gente tem uma verdade. A verdade, né, ninguém tem. Aí ele fala sobre a ética. É por isso que encontramos éticas relativas e progressivas. Como é relativa e progressiva toda verdade conquistada pelo ser em sua extensão, proporcional ao conhecimento da lei por ele atingido, em função do qual a ética pode ser entendida e praticada. Cada nível biológico corresponde a uma ética relativa, moral de conduta, que se transforma tão logo o ser ascende a um nível de evolução mais adiantado. Aí ele até fala assim, a ética da teoria e a ética da prática. A do evangelho, que veio instaurar na terra o reino de Deus, e a ética que existe no mundo, feita de cobiça e destruição. Então, ele coloca assim, a gente olha, aquilo que a gente comentou, né? O homem do passado e o homem de hoje. Mas você imagine só, nós estamos 1000 anos moralmente atrás da Marte. Quando Marte olha para a Terra, ele vê essa miséria aqui, né? Não é isso? Ele vê essa miséria aqui. Mas um dia Marte estava na evolução nossa. Como diz Ramatiz, Hitler um dia vai ser Jesus, Jesus um dia foi o Hitler. Não é por isso que não pode julgar, né? Porque, olha só como é que é coisa interessante. Existe um nível de conduta. Ele até está falando um pouco nisso aqui, né? Por exemplo, eu e o João, né? A gente roubava carro em outra vida. Éramos ladrões de carro nós dois, né?
E aí nós estamos em que nível? No mesmo nível de conduta. Aí, eu e João estamos errados? Não, nós estamos certos, nós estamos roubando carro, né? A gente tem que negociar os carros, tal. Se os caras têm muito dinheiro, para que quer 2 carros? Vamos roubar um carro e vamos roubar carro. E quem rouba o carro igual o outro João? Eu e João. Estão certos também, né? Nós estamos certos, está todo mundo certo. Por que todo mundo está certo? Porque nós estamos no mesmo nível de conduta. Mas tem gente que não está nesse nível de conduta nosso, que olha a gente fazer aquilo e diz o quê? Está errado. Não é o correto. Mas aí vamos falar da evolução. Aí eu vou reencarnar junto com o João. Aí o João rouba carro. Fernando, vamos roubar carro? Aí eu falo assim, em outra vida, né? Que é isso, João? Que roubar carro, rapaz? Isso é uma coisa feia. Não está vendo que não pode roubar carro? Né? Você está errado. Não pode fazer um negócio desse. Mas ontem eu roubava carro igual ele. Mas agora eu estou no nível do julgamento. Eu não roubo mais carro. Eu não estou no nível da conduta. Eu evoluí. Olha, mas eu continuo julgando quem rouba carro. Por que a gente julga? É porque recentemente a gente acabou de fazer aquilo. Não é? Então, quanto mais agressivo eu for com o João, mais recentemente eu fui ladrão de carro. Agora, quanto mais distante eu tiver daquele meu nível de conduta, quanto mais distante eu tiver, o que vai acontecer? Simples. Eu entro no nível da compreensão. Eu vejo o João roubar e não me altero. Eu compreendo que aquele é o nível de conduta dele, é importante para ele fazer aquilo. Não é? Faz parte da evolução dele, faz parte da sociedade. O João está tendo a utilidade dele como ladrão. Não é isso? E eu estou no outro nível agora. Não é mais no nível de conduta dele, mas também não julgo. Eu já compreendo. Não é? Então, nós temos que sempre observar para não ir para o julgamento. A gente não se alterar com a coisa. E sim como um processo normal, natural da evolução do ser humano. Não é? A gente observa só. Olha só como é que a coisa é. A coisa é muito sutil, né? Repare só, por exemplo, aqueles gladiadores do passado, né? Que entravam e o povo lá, né? Nas arenas e vamos lá, e o imperador olhando aquilo tudo, e um matava o outro, quem que era o poderoso, né? Quem são aqueles lutadores, aqueles gladiadores, não é? Eles encarnaram, estão aonde? Lutando boxe, MMA, o boxe. São os grandes gladiadores do passado. Só que lá, eles não tinham regras, não é? Lá não tinha regra. Lá a regra era o seguinte, morrer ou viver. Você resolve aí. De vivo ninguém sai daqui, não é? Ninguém podia sair vivo daquela época. O cara era desafiado, era viver ou morrer. Hoje não. Hoje tem regra. O MMA, o boxe, tem regra. Não é isso? Você não pode chegar e... Não, o cara, não quero mais brigar, acabou. Não é? Então, quer dizer, mas a gente vê que muitos mantêm o nível de conduta baseado em sua época. Não é isso? Mas muitos daqueles gladiadores, outros não estão mais no boxe, no MMA. Eles acham isso absurdo. Não é? Quando vê isso, gente, que coisa louca. Não pode um negócio desse. Não é? E tem aqueles que passam as madrugadas vendo luta de boxe. E fica ali comemorando o boxe. E quem matou, quem morreu. E se morrer, é melhor ainda. Se tiver a morte, melhor ainda. Não é? Se não sei o quê, quanto mais o cara sair inchado, melhor ainda. Quem são esses? Muitos são até alguns gladiadores e muitos são aqueles que estavam lá, ó, batendo palma, né? Para aqueles que sempre ganhava briga, que sempre estava lutando, aquela coisa toda, né? Então, a gente vê evolução, mas é cada um com o seu cada um, né? É cada um na sua particularidade. Não tem evolução coletiva. Isso não existe. Tem desencarne coletivo, isso existe.
Mas evolução coletiva não tem, não. Só lá no animal, né? No vegetal, que a gente está evoluindo em grupo. Mas quando passa para o corpo, para o ser humano, é o cada um literalmente por si. A gente não pode dizer todos os gladiadores do passado estão lutando boxe. De jeito nenhum, né? Mas que quem está lutando boxe foi gladiador, foi. Não tem jeito, né? O cara, ele só não pode ser gladiador hoje, né? Não tem nenhuma arena ali em volta para ficar batendo palma para ele. Aí, mas tem, pior que tem, né? O boxe está todo mundo em volta batendo palma, né? Mas, enfim, é diferente, né? Essa é a verdade. Mas vamos mais um pouquinho. Fernando, pode falar, João. Momento. É o seguinte, o meu travou aqui o meu sinal. Eu ouvi você falar quando a gente estava roubando o carro. Uhum. Mas me diz uma coisa. Qual é o capítulo do livro do Peter Bauer, do Princípios da Nova Ética? Só porque eu tenho esse livro, eu quero dar uma lida aqui nesse capítulo. Que você é o capítulo 2. Qual o capítulo? É o princípio de uma nova ética. Okay. Ele fala tudo, o livro todo é buscando a ética, né? Mas tem um capítulo desse livro... Não, perfeito. Tem um capítulo do livro que é Evolução da Ética. Sim. O livro 2. É o princípio de uma nova ética, né? Então, mas o interessante é que tem um capítulo que ele vai falar a evolução da ética, mas todo o livro ele vai tratando da ética. Sim. Te agradeço. Nada. Inclusive, tem o capítulo 10, é ética do sexo. Né? Então, ele vai... o sexo, enfim, ele vai trabalhando sempre isso aí. Mas, vamos lá, Gabriela. Desse modo, compreende-se como seres inferiores não podem ser em si mesmos condenáveis pelos seus instintos. A presença destes, como de tudo que existe, se explica pelo cumprimento da sua própria função. Nada existe sem um motivo, sem um escopo a atingir e uma razão que justifique. Mas permanece o fato de que os instintos inferiores revelam a inferioridade do ser, que aí tem de ficar enquanto não evolua do seu plano inferior, sujeito à dura lei que ali vigora. Se o ser é um diabo, seu legítimo lugar, onde ele tem de morar é o inferno. Se ele subiu até o nível do anjo, então o lugar que lhe pertence, onde ele tem de morar é o paraíso. Isso quer dizer que o primeiro ficará sujeito às leis do inferno, enquanto o segundo será regido pelas leis do paraíso. A punição e o prêmio são inerentes à própria natureza do indivíduo e se realizam automaticamente, sem castigo nem vingança, porque correspondem à posição de cada um. A fera está sujeita à dura lei da fera. Cada um recebe conforme a justiça, segundo o que é, porque de acordo com o seu nível, ele se coloca no degrau que lhe pertence ao longo da escala da evolução. Justiça automática, inflexível e perfeita, porque cada ser traz em si mesmo o julgamento, a pena ou a recompensa nas condições de vida que mereceu. Eu gosto muito quando ele fala, né, nada existe sem um motivo, né, sem um objetivo a atingir e uma razão que o justifique. Então, tudo é causa e efeito. A gente tem que sempre entender isso. Por exemplo, uma pessoa hoje, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, como uma pessoa é hoje, é um efeito, não é? Mas se a gente for buscar aí, essa causa também está um pouco no passado dela, que pode mostrar o que ela é hoje. A gente fala isso na doença, lembra? Que a gente sempre comenta sobre isso, sobre a doença. E quando ele fala nada existe sem um motivo, a gente começa a perceber, né, de que não tem nada errado, né? Está tudo absolutamente certo, na mais perfeita harmonia. E aí a gente vê que a harmonia é tanta, e aí vamos falar um pouco de uma coisa que a gente gosta muito, sobre as plantas, e a gente observa assim, nasceu uma planta, quem já, né, a gente já fala muito sobre isso aí nos cursos, mas não existe uma planta que nasce ao acaso.
Tem um vídeo que eu fiz na internet que fala dessas coisas, né? Lá no canal, que a planta nascer perto da pessoa. Quem nunca assistiu, assiste, que é uns 10 minutinhos só, muito bom. Então, observa só quando a gente fala assim, a minha tristeza, não é? Vai nas... Ó, minha tristeza todo dia entrando na minha casa, não é? Vai ser... A minha tristeza vai ser a causa para que aquele açapeixe possa nascer na minha casa como efeito da minha tristeza. Então, a minha tristeza é a causa, não é? E vai fazer o açapeixe nascer na minha casa para mim poder usar e muitas vezes ter o merecimento de nem ter a pneumonia. Não é isso? Então, quando ele fala, nada existe sem um motivo, sem um objetivo. Não é? Efeito e causa. Se tem um efeito, é porque existiu uma causa e que tem que se reagir a essa causa. Né? Essa causa tem que reagir. E aí, quando a planta reage, né, a minha tristeza é absorvida pela semente e a semente se desintegra no solo para se integrar ao meu ambiente, a esse universo, e me ajudar naquele processo que eu estou passando. Não é isso? Então, quer dizer, esse equilíbrio, essa harmonia é uma coisa impressionante, mas uma coisa impressionante. Não é? O acaso não existe. O acaso é o tamanho da nossa ignorância. Isso é uma coisa que não tem mais, não tem para onde. E aí, quando ele fala que cada um está no seu lugar, não é? Os seres inferiores não podem ser em si mesmo condenados pelos seus instintos. Então, a gente não... Gente, Pedro Baldi, eu vou falar uma coisa, eu fico às vezes comigo assim, eu fico assim falando, gente, eu vou falar uma coisa, eu não vou nem esperar, se for seguir o que está aqui, se a gente tiver esse sentimento que está aqui, a gente está quase batendo asa, né? Equilibrando aí as duas asas da razão e do coração, né? Porque observa só, compreender que o bandido, né? A gente não pode condenar o cara que roubou a minha casa, não é? Por causa desse instinto que ele tem no roubo. Espírito primitivo, está na energia primitiva ali. Eu tenho que compreender o meu chefe autoritário, não é? Porque ele é autoritário porque a lei precisa que eu, que fui lá um rei, um mandatário do passado, exercite a humildade. Eu tenho que compreender, né, aquele vizinho implicante, não é? Porque ele vai fazer eu me reconciliar com o péssimo vizinho que eu fui em outra vida. Né? Então, quer dizer, é uma coisa assim que... É por isso que a gente observa que a evolução ela é no silêncio. Não é no barulho, não é por decreto. Né? As pessoas acham que o presidente eleito no Brasil vai mudar o Brasil. Tá, pode trazer umas políticas públicas diferentes, né? Mas ele, por decreto, não tem como, não é? Acabar com a astúcia desse povo, acabar com essa miséria que está aí, que a gente está vendo. Né? Então, o que acontece? A gente tem que ter esse carinho, esse cuidado, porque a evolução, né, essa mudança interior, já ele vai falar da reforma íntima, Pedro Baldi, é igual o fermento no bolo. Você não vê, não é? Mas a massa cresce. É isso que nós estamos falando. Né? É isso que Pedro Baldi fala muito, quando ele colocou lá no começo, a unificação, né? Buscar isso,
está dentro de você, não se volta para fora. Olha para a metáfora dos dois pássaros. Não seja aquele pássaro que sempre come, não é? Não seja aquele pássaro que sempre come, seja aquele pássaro que observa. Deixa ali, ó. Né? Tá aí a Copa do Mundo. Aí eu fico xingando o jogador, xingando o juiz, e não sei o quê, ligando para um, ligando para o outro. Eu vou beber muito que o Brasil ganhou, o Brasil perdeu. É o pássaro que come. Não pode ser esse pássaro que come. Né? A gente tem que ser esse pássaro que observa. É a sabedoria. Não é? É o pássaro que observa. É o pássaro que não é instinto, ele é razão. O cara que come é instinto. Ele vai na onda, ele vai no que está... Opa, peraí. Calma, peraí. Eu não vou nessa, não. Isso aí é fria, peraí, eu vou... Deixa eu ficar aqui na minha, não vou entrar nessa, não. Não vou entrar nesse barco, não, senão eu estou perdido. Isso aí não tem leve, não. Vai levar todo o buraco. Né? É isso que a gente tem que tomar cuidado. E Pedro Baldi coloca... Olha só, compreende-se como os seres inferiores não podem ser em si mesmo condenados pelos seus instintos. A presença destes, como de tudo que existe, se explica pelo cumprimento da sua própria função. O ladrão tem que ser ladrão. Aquele vizinho que é implicante tem que ser implicante. O chefe autoritário tem que ser autoritário. Ele tem que cumprir a função dele, gente. Não é isso? E aí a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou entender esse danado? Como é que eu vou perdoar esse danado? O cara roubou, o cara fez isso, como é que vai... Não é? Mas é o que está aqui, ó. É por isso que ele fala, eu não vou impor a ninguém, mas eu vou ofertar a obra. Né? Se você quiser seguir aqui, está tudo certo, né? Né? E se a gente parar e pensar, é a lei de Deus, né? A lei de Deus é uma lei misericordiosa, né? É uma lei que não premia, não privilegia, mas ela é justa, né? Essa é a grande questão. E ainda mais nesse parágrafo aí, né? A gente observa que ele fala aqui, a ética e moral. O que é ética e moral? Até no texto que eu li há pouco, né? É o nível evolutivo de cada um. Então, a gente vê nesse país agora, né? O país está dividido. Nas eleições foi meio a meio, né? Como nós falamos. O que é ética e o que é moral? Bem, o nível evoluído acha que isso é ético. O outro nível evoluído acha que aquilo é ético. Os dois se acham evoluídos na sua ética. Não é verdade? E a gente vai observando que essa lei, quando a gente fala, quando ele fala também assim, ó, mais adiante aqui, ó, quando fala assim, ó, no finalzinho logo, justiça automática, inflexível e perfeita, porque cada ser traz em si mesmo um julgamento, a pena ou a recompensa nas condições de vida que mereceu. Aqui, quando ele fala justiça automática, olha, justiça automática, é aquilo que a gente tem falado em outros estudos, né? Eu quero justiça porque eu fui vítima de preconceito. Aí Pedro Baldi fala, não, mas a justiça já foi feita. Se você se acha vítima de preconceito, a justiça é automática, meu amigo. Você não precisa clamar por ela. Não é? Não peça justiça, porque ela é automática. A grande questão é que você não pode esperar que ela seja na hora que você quer. Não é. Mas que ela está implícita que vai existir, não tem dúvida. Está ali claro que vai acontecer. Não é? Em cada ato, naturalmente, tem a reação da lei. Não importa. Né? Então, está bem claro que a justiça é automática. É a colocação que ele faz aqui, que é bastante interessante. Agora, a gente não pode esquecer que é difícil ter uma ética moral coletiva. Quem fez um curso de numerologia aí, ou conhece um pouco, né? Essa parte da numerologia, a gente fala que o número 8 é o número da justiça, da ética, da moral. E as letras que são o número 8
na tabela pitagórica é H, Q e Z. H, Q e Z. E quando uma nação tem essas letras ausentes, que é o nosso caso, não é? Tem gente que tem a letra H, tem a letra Z, raramente tem um Q, né, no nome, mas no Brasil, se a gente for ver assim estatística, né, como eu falei, tem gente que tem, né? São as letras mais ausentes no nosso nome. Então, se a gente ver no nosso nome e contar quantas letras H, Q e Z, vocês podem observar que vai ser as letras que a gente tem menos no nosso nome. A maioria de nós, nenhuma. O que significa que um povo, o que ele significa de um povo, de uma nação, que tem ausências da letra número 8? Esse povo não conhece o que é ética, o que é moral e o que é justiça. Não está definido uma ética, moral e justiça para esse povo. Não tem consenso. Cada um acha uma coisa. E olha que isso bate direitinho no Brasil, né? Mas bate direto, direto. Super, super, super certo. É a nossa realidade agora. Pitágoras falou isso 600 anos antes de Jesus. E agora está aí a gente vendo que, quem não sabe, Pitágoras depois reencarna também como Ramatiz, né? Ramatiz e Pitágoras é o mesmo espírito. Então, se a gente fala de uma luz, está falando da outra, né? Mas vamos seguir, Gabriel. Dissemos acima que a presença dos instintos se explica pelo fato de corresponderem ao cumprimento da sua própria função. A fome ensinou o animal a desenvolver sua força e inteligência na arte de capturar os outros animais para devorá-los. A função do instinto, nesse caso, é a conservação da vida individual. Querendo aumentar a legítima alegria que vem da satisfação da fome, no homem nasceu a gulodice, que já é ilegítimo gozo a provocar distúrbios e doenças. Estas representam o freio com que a lei resiste a toda violação da sua ordem e equilíbrio para conduzir tudo novamente à justa medida. Assim se explica como nasceu no homem aquele instinto e também a necessidade de corrigi-lo, reconduzindo-o aos devidos limites. Pode seguir, Gabriel. O outro eu vou comentar. As exigências do impulso sexual ensinaram o animal a amar. A função do instinto, nesse caso, é de assegurar a continuação da espécie. Querendo aumentar a legítima alegria do amor, no homem nasceu a sensualidade, que no excesso dos vícios provoca também distúrbios e doenças, pelos quais a lei resiste à desordem e nos guia para a justa medida. Explica-se assim como no homem nasceu aquele instinto e também a necessidade de corrigi-lo, reconduzindo-o à sua devida disciplina. Isso que a gente comentou ainda há pouco. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo de Tarso. Então, você observa quando ele fala aqui, querendo aumentar a legítima alegria do amor, no homem nasceu a sensualidade, que nos excessos dos vícios provoca também distúrbios e doenças, pelo quais a lei resiste à desordem e nos guia para a justa medida. Quais distúrbios e doenças? Então, observa só, uma pessoa, né? Observa que uma pessoa vai ter AIDS. Por que ela vai ter AIDS? Não é uma doença dessa vida. A AIDS já é uma doença, exatamente como ele está colocando aqui, né? Ela já é um distúrbio dos excessos. Os excessos dos vícios do sexo. Os excessos de uma vida sexual desregrada. E para que vem a AIDS? A AIDS está aqui escrito aqui, é uma doença pela qual a lei resiste à desordem e nos guia para a justa medida. Explica-se assim como no homem nasceu aquele instinto e também a necessidade de corrigi-lo, reconduzindo a sua devida disciplina. Interessante, a própria doença vai conduzir a pessoa à sua devida disciplina. Olha que interessante, né? Então, na verdade, agora, se eu venço esse instinto, para que eu vou ter doença? Não precisa doença. Mas quando a lei de Deus vê que esse cara,
ele vem com essa mesma energia instintiva, né? Essa coisa do abuso na área da sexualidade, essa coisa na coisa dos excessos. Aí a lei de Deus, opa, aí a gente vê muitas vezes chegando a AIDS, uma doença sexualmente transmissível, né? Que faz a pessoa, opa, agora eu tenho que me disciplinar aqui, ó. Ó o que aconteceu aqui, ó. Tem que corrigir isso aqui e tal, né? Então você vê que nem precisaria da doença. Se, como ele fala aqui, ó, se eu já me reconduzisse a uma devida disciplina. É aquela história do amor operador, né? Essa é a grande realidade. Mas vamos lá, Gabriel. A absoluta exigência de sobreviver contra todos os assaltos num ambiente hostil gerou no animal um indispensável instinto de conservação, ensinando-lhe o egocentrismo e a arte do ataque e da defesa. A função desses instintos é a de construir um indivíduo forte e astuto, apto a defender-se a si mesmo, inclusive atacando o vencedor na luta pela vida. Querendo reforçar a sua individualidade e fortalecer as suas defesas, no homem nasceu o egoísmo separatista e a agressividade bélica, e ele se tornou guerreiro, escravizador de vencidos e dominador de povos. Em consequência de tudo isso, nasceram os males que atormentam a humanidade e com os quais a lei quer restabelecer a ordem. Explica-se assim como no homem nasceram esses instintos e também a necessidade de corrigi-los, reconduzindo-os à sua justa medida. Pode seguir. Da falta do indispensável nasceu o instinto sadio da previdência, mas o excesso desta gerou a cobiça de possuir, produziu a avidez de apoderar-se de tudo para acumular recursos, criou o instinto da avareza que expolia o próximo com o excessivo apego às coisas. Mas a isso também se seguem males e a consequente necessidade de corrigi-los nos limites da justa medida. Diga. Explica-se assim como da necessidade da defesa nasceu para os fracos a arte do engano, cujo excesso gerou o instinto da mentira, a qual não permite discernir a verdade do fingimento. Isso criou um ambiente de traição insuportável para todos, e a necessidade de ser honesto e sincero para corrigi-lo. Se desta maneira se compreende a origem dos instintos, ou seja, a necessidade de cumprir uma função de auxílio à vida, revela-se também a outra necessidade de dominá-los conforme os princípios da lei e de corrigi-los, reconduzindo-os até seus limites. Se os instintos não se modificarem paralelamente à evolução, as qualidades que antes eram úteis à vida se tornam prejudiciais à medida que ela progride. É assim que o ser tem de transformar-se de animal em homem e de homem em super-homem, porque chegando a um nível superior, a vida requer outras qualidades e o ser tem de adquiri-las. Gente, quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade também. Eu sempre esqueço de falar isso no começo. Gabriela tem que me ajudar a lembrar. Né? Quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Que a gente vai comentando também e, ao mesmo tempo, controlando o nosso tempo aí. Pode ir lá, Gabriela. Depois eu vou pegar os instintos inferiores se justificam enquanto permanecem no seu nível, onde têm uma função a cumprir, mas tornam-se abuso, defeito e culpa nos níveis mais adiantados. O verdadeiro progresso é constituído por essa íntima transformação da natureza do ser, que adquire hábitos e constrói instintos superiores por cima dos antigos, num contínuo processo de melhoramento e aperfeiçoamento. E assim que, como já dissemos, o egoísmo separatista e o desenfreado individualismo do homem primitivo tem de transformar-se no altruísmo unificador, indispensável ao homem evoluído, que terá de viver no estado orgânico da humanidade do futuro. Aí ele está falando da reforma íntima, né? Aí fica muito claro isso aí, né? O verdadeiro progresso é constituído por essa íntima transformação da natureza do ser,
que adquire hábito e constrói instintos superiores. Né? E aí, quando a gente fala, mais uma vez, ele volta a falar aqui, ó, do altruísmo unificador e dispensável ao homem evoluído. Então, aqui, ele coloca essa questão mesmo da nossa reforma íntima, né? Essa necessidade que todos nós já falamos, e como nós falamos, é íntima, né? É íntima, ninguém vê, ninguém está vendo. É uma coisa que se passa no nosso íntimo. Ninguém consegue entrar nesse campo, ninguém consegue invadir esse campo nosso, como a gente não consegue entrar no campo e invadir o campo do outro. E como cada um está no nível biológico, no nível... Tem um livro aqui de Pedro Baldi, esse também, que é o Princípio da Nova Ética. Tem um capítulo aqui que Pedro Baldi fala os 3 biotipos terrestres. Olha que interessante, ó. No ambiente terrestre, encontram-se misturados os 3 biotipos que vimos, vivendo cada um no seu nível. O do subconsciente, que ele fala que é um homem primitivo, o do consciente, que é um homem civilizado, e o do superconsciente. Então, o que ele fala aqui, ó, cada um desses 3 biotipos é diferente do outro. Trata-se de 3 tipos e níveis de sensibilidade e compreensão. A sensória, o homem primitivo, a racional, o homem civilizado, e o espiritual, o homem superconsciente. Olha o que ele fala. O homem primitivo, que é o do subconsciente, está completamente escravo dos seus impulsos instintivos e sem controle. Ó, não tem controle sobre isso. Né? O homem do consciente é dono dos seus instintos, que controla com a razão, da qual é escravo, porque não possui outro meio para dirigir e pesquisar o desconhecido. Então, ele fala que aquele primeiro, do subconsciente primitivo, ele é completamente escravo dos seus instintos, sem controle. Ele nem para, questiona. Se alguém disser alguma coisa, mas, meu amigo, que isso? É isso mesmo. É dente por dente, olho por olho, é instinto, e matou, morreu, morreu, matou, e pronto, acabou. Né? Agora, o homem do consciente, que é o civilizado, né, é dono dos seus instintos. Mas quem é que controla esses instintos dele? A razão. Aí Pedro Baldi fala, mas ele é escravo da razão, porque não possui outro meio para dirigir e pesquisar o desconhecido. Aí Pedro Baldi fala do outro biotipo, que é o homem do superconsciente. É o homem espiritual. Ele é dono dos instintos e da razão, que domina e controla, orientado pelo seu conhecimento. Olha que interessante, né? Esses 3 biotipos. E aí, como nós já vimos em outros estudos, nos níveis da evolução, né? Na verdade, o que é a Terra? É uma mistura desses 3 espíritos, desses 3 biotipos. O primitivo, que vai no instinto ali mesmo, eu sou isso, e no mundo eu gosto de ser, e tem aquele civilizado, não, peraí, que não é bem assim. Isso não deu certo, peraí. O correto, aí vem a razão. Ele para, pensa, reflete. E tem aquele que domina o instinto, domina a razão, é da natureza. A alma dele é um ser já, como ele diz aqui, espiritualizado. Então, a gente convive com esses 3 biotipos na Terra. Entende? É a arte da convivência, o universo é a união dos diversos. Né? Isso faz parte. Agora, tem gente que entra em depressão e fica desesperado, né? Mora num lugar que, para sair de casa, tem hora marcada, não pode sair depois de 1 hora, enfim, né? Enfim, cada um mora onde tem que morar, né? Cada um está passando porque tem que passar. Então, não adianta a gente reclamar daquele cara que não deixa, às vezes, a gente ir e vir. No meu dia a dia, no meu bairro, na minha comunidade, eu fico... Né? É o que Pedro Baldi fala, está todo mundo no lugar certo. A gente só não pode reclamar do lugar que a gente está, porque aí a gente começa a dar sugestão para Deus. Se está todo mundo ocupando o seu espaço, né? Inclusive aquele cara na minha comunidade, que ele resolve que todo sábado vai ter um baile, né? E todo mundo tem que ficar acordado, botar tampão no ouvido, né?
porque todo sábado vai ter um baile ali, muito barulhento, por sinal. Pronto. Né? Aí o que acontece? Ele está lá, ó, na boa, a noite toda dançando, feliz da vida. E o restante? Revoltado, meu amigo, não adianta. Ele está cumprindo a missão dele, a função dele. Agora faz a sua. Compreender que ele está no lugar dele e que você está no seu lugar. Nem adianta. Isso é uma coisa que é certo, né? Vamos lá, Gabriela, mais um pouquinho. Agora a gente vai ver nesse parágrafo, na verdade, é o determinismo da lei, ó. A lei determinando, ó. Vamos lá. Este fenômeno da reorganização do caos, isto é, da reordenação, da desordem na ordem, do excesso na moderação, do abuso na disciplina da lei, pelo fato de ser fundamental no processo evolutivo e de ter, por isso, absolutamente de realizar-se, é automático. Entramos aqui no aspecto determinístico do ponto de vista inviolável da lei, no qual não pode entrar a livre escolha do homem. Este é irresistivelmente levado a realizar-se em si mesmo o controle de seus instintos por intermédio do autodomínio e até que se disponha a aprender a viver na ordem, permanecendo dentro dos limites marcados pela lei, terá de sofrer as dolorosas consequências que disso derivam. Este efeito que parece cruel, pelo qual qualquer movimento errado gera dor, essa automática reação a qual não se pode fugir e que parece uma vingança de um Deus desapiedado pela ofensa recebida, é a maior providência devida à sua sabedoria e bondade, porque representa o remédio amargo que cura a doença. Providência cuja função é a de conduzir o ser para seu bem, ou seja, sua salvação final na felicidade. O determinismo da lei. Quando eu faço os cursos de metafísica, eu sempre digo que é um dos cursos que mais mexe com os alunos, e no final do sábado, né? É sábado, domingo, todo mundo diz assim, professor, bem que você falou mesmo, né? É o curso que mexe muito com a gente. Por quê? Porque a gente tenta ver que parece que existem determinadas situações que as pessoas perguntam, cadê Deus? Cadê Deus? Aonde estava Deus naquela criança que foi jogada na lata do lixo? Aonde estava Deus naquela criança que foi violentada aos 5 anos? Cadê Deus quando entrou uma bala perdida e matou meu filho, matou minha filha? É difícil. É difícil, a gente no curso tenta mostrar, tenta pontuar para a pessoa, até pelo passado, pelas outras vidas, enfim, mas é uma tarefa difícil. E é aqui que Pedro Baldi fala, esse efeito parece cruel, não é? Parece cruel, mas ele diz aqui que parece que é uma vingança de um Deus desapiedado pela sua ofensa recebida. Olha, alguém agrediu Deus e agora ele quer se vingar daquela pessoa. Olha o que ele diz. Mas isso aí é a maior providência devido à sua sabedoria e bondade. Eu preciso ver a bondade de Deus por trás de uma bala perdida. Por causa de um abuso sexual de uma criança de 5 anos, por causa de uma criança que foi jogada na lata do lixo, né? Providência cuja função é de conduzir o ser para o seu bem, ou seja, sua salvação final na felicidade. Então, nós já citamos aqui um exemplo, e pessoas aqui até comentaram na época, quando João Hélio foi arrastado pelas ruas, né? E aí as pessoas, cadê Deus? Olha, que crueldade é essa? Aí depois vem ele e diz o quê? Não tem crueldade nenhuma, não. Foi eu, para minha alma foi ótimo. Está aqui, escrito aqui, ó, Pedro Baldi falou. Ó. Foi uma providência. A função daqueles homens me puxando pelo carro na rua é me conduzir para o meu bem, para a minha salvação final, para a minha felicidade.
É isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos falando. Quem voltou e psicografou, quem voltou e disse como estava do outro lado da vida, vai entender o que Pedro Baldi fala aqui. Ó. Vai entender Pedro Baldi falando. É um remédio amargo para aquela criança. Mas quando ele desencarna, aí tudo muda. Porque ele passa a ver com o olho do espírito. Não é? Um olhar mais privilegiado. Um olhar mais diferenciado. E ele diz para o seu pai e a sua mãe, não é? Que tinha que ser daquele jeito. E mais outras coisas da história, quem quiser tem aí a psicografia, né? Na internet. Mas vamos seguir. Esse é o determinismo da lei. A lei determina. É desse jeito. Não é? Para cada espírito, é desse jeito. É desse jeito. E para aquele outro, é desse jeito. Segundo cada um, o seu grau de entendimento, o seu grau de amadurecimento, não é? A gente dá uma papinha para uma criança e dá uma comida mais sólida para um adulto. Cada um, segundo a sua capacidade de absorver. Vamos lá, Gabriel. É lógico que para um ser livre e ignorante, cada experiência implique também a experiência do excesso e do abuso, o que traz como consequência de condições opostas às da satisfação, a qual se encontra somente dentro dos devidos limites. Não é escravizando-nos que a lei nos guia para o nosso bem, o que não se poderia conciliar com a bondade de Deus, mas sim compelindo-nos indiretamente sem violar nossa liberdade. Mas como poderia Deus chegar a isto, respeitando a vontade de um ser ignorante que, para aprender, conhecimento é necessário para subir e salvar-se, tem de experimentar tudo? A lei resolveu o problema deixando corresponder na sensibilidade do indivíduo, cada vez mais aguda, a cada movimento seu, uma determinada sensação, boa ou má. Isso. É o aprender com as experiências, né? Isso aqui é importante. Vamos seguir aí. É assim que cada ato nosso nos leva, conforme sua natureza, a um correspondente resultado, isto é, tudo que foi feito dentro das regras da lei tem como consequência um estado de satisfação, e tudo que foi feito fora dessas normas tem como consequência um estado de aflição. Falamos da verdadeira satisfação, sadia, pacífica, duradoura, e não da satisfação mórbida, enganadora e transitória, cuja tendência final, pelo motivo de ter sido atingida pelo abuso contra as regras da lei, é a de conduzir-nos à sua lógica conclusão, o sofrimento. Isso. Agora vai vir uma parte bem interessante. Vamos ler esse parágrafo. Isso acontece todas as vezes que saímos dos trilhos estabelecidos pela lei, não somente pela qualidade do ato, mas também pela sua quantidade. Assim, o que é lícito e satisfatório, na sua justa medida, torna-se ilícito, prejudicial e doloroso no excesso. Este é um erro em que é fácil cairmos, iludidos pela impressão agradável da primeira satisfação, e impulsionados a aumentá-la com o abuso. Mas eis que a lei nos reconduz à justa medida, porque se o uso de uma quantidade 1 dá a satisfação 1, se 2 dá resultado 2 e 3 resultado 3, não é verdade que se continuarmos acrescentando as doses, sempre aumente proporcionalmente a satisfação. Pelo contrário, 4 continuará a dar-nos o prazer de 3, ou pouco mais, e 5 não será mais agradável, mas dará só um sentido de saciedade. 6 começará a enjoar-nos, e quando chegar à quantidade 7, começará o sofrimento. Essa emborcação do prazer, da satisfação, na amargura do padecimento, não é senão a lição da lei, que assim nos ensina a nos corrigirmos, voltando ao caminho certo. Tratando, teu áudio está fechado. Desculpa que eu fechei porque tinha um barulho aqui no corredor, aqui, eu achei melhor. Mas vamos lá.
aqui, quando ele fala disso aqui, me lembra muito a questão dos vícios, né? Mas qualquer tipo de vício, né? O vício do jogo, o vício do sexo, do álcool, das drogas, né? O cara, ele chega no fundo do poço, não é? E nesse fundo do poço só tem uma saída, gente. Mas quando chega no fundo do poço, repara só, não tem mais por onde cavar. Ali é o fundo. Escuta só o que eu estou falando. E aí o que significa? Só tem uma saída, não é? É para o alto. É verticalidade. Não tem outra saída agora, não é? Acho que é isso que ele está colocando aqui, né? E agora, observa só uma coisa. Cada um está buscando esse prazer, como ele coloca aqui, né? Essa satisfação, por um motivo. Olha que interessante, né? Tem pessoas que já trazem os vícios de outras vidas. Então, ali, é como se fosse estar no DNA, né? O vício já está ali na biologia, está impregnado já vem de outras vidas. Mas tem pessoas que entram no vício, né, que buscam satisfação pelo vício, porque são pessoas carentes. Elas querem preencher essa carência com o vício. Eu vou beber porque meu namorado bebe, né? Meu marido fuma, né? Meus amigos todos jogam, eu também vou jogar. Ele é carente, ele tem que ser aceito pelo grupo, não é? E aí ele entra para se satisfazer, para preencher essa carência. Tem aquelas pessoas que têm uma insatisfação tão grande dentro delas que elas vão entrar para o vício para poder aliviar essa sensação de insatisfação delas. Tem aqueles que vão entrar no vício por culpa, né? Por culpa de um passado muito complicado e ele não se acha merecedor de viver. É quase que um suicídio ao longo prazo. Tem outros que vão entrar no vício porque são escapistas, não é? Bebe, fuma para escapar da realidade, principalmente bebida. Não é isso? Então, ele busca essa satisfação na bebida, desse prazer que ele não está conseguindo na vida dele, porque ele está escapando de alguma coisa. Ele quer fugir daquilo para ter a satisfação que ele teria caso ele não tivesse aquele problema, né? E tem aqueles que são muito sozinhos, se sentem muito sós, muito só, uma solidão profunda, né? E aí eles acabam, muitas vezes, também indo para o vício para tentar terminar com essa solidão. Então, a gente observa que, como ele fala, quanto mais se faz, mais se acha. Mas chega uma hora que vai chegando no fundo do poço. E chega uma hora que só tem um caminho, é para o alto, não tem outro. Né? Então, vamos continuar aí para fechar, Gabriela. Desta maneira, sem constrangimento algum, o ser livre tem de sair do erro, expulso automaticamente para longe dele, porque é repelido pela respectiva sensação de desgosto. E através da própria experiência, ele mesmo vai cada vez mais relacionando sua dor com o erro cometido. Assim, a lei vai ensinando ao ser ansioso por movimentar-se, ardente de desejos, mas inexperiente, como agir com inteligência sem cair na dor. Eis o que podemos ver por trás dos bastidores na realidade da vida. Muitas outras maravilhas ainda se encerram na lei e as iremos analisando em nossos estudos. Isso. Bem, alguém quer fazer um comentário? Vou fazer igual semana passada, né? Sobrou menos tempo dessa vez, mas dá. Se alguém quiser, pode fechar aí, Gabriela. Se alguém quiser fazer algum comentário, né? Pode ficar à vontade aí. Agora eu estou vendo todo mundo que está aí. Entrou foi a Tânia depois, né? Dos que estavam aqui antes, né? Que eu falei com o pessoal no começo. Boa noite, tudo bem, querido? Tudo bem, Tânia? Bem, alguém quer fazer algum comentário do que foi lido? Pode ficar à vontade aí. Como semana passada sobrou mais tempo, mas hoje ele sobrou 10 minutinhos aí. Semana passada eu perguntei se alguém quiser
Elogiar Pedro Baldi não vale, né? Porque senão a gente tem que fazer sempre. Não tem jeito. Ele já sabe a nossa gratidão aí. Eu queria fazer uma pergunta extra aula, né? Mas tem a ver com a aula, mas é extra aula. Queria saber se você tem ideia da linhagem cósmica do Pietro Baldi. Não, Pedro Baldi foi o Simão Pedro. Foi Simão Pedro? Simão Pedro, né? Depois ele foi o Frei Leão, que era aquele cambono de Francisco, né? Uhum. Depois Pedro Baldi. Eu só conheço as 3 fases dele. Entendi. Tá? Tá. Obrigada. Nada. Mas nem todo mundo acha isso, não, tá? Tem gente que diz que ele não foi Simão Pedro, não. Ele foi o Pátios, aquele que ajudou João a escrever o Apocalipse. Mas eu, no meu coração, no meu sentimento, no sentimento de Chico Xavier dizia que ele era o Simão Pedro. Então, eu vou atrás do Chico. Não só ir atrás do Chico, o meu sentimento me diz que ele era Simão Pedro. Né? Mais alguém quer fazer tem um vídeo no teu canal, né, Fratani, sobre Simão Pedro. É verdade. Tem um Quem vídeo quiser lá sobre ver a Simão história, Pedro. que é bem legal aquele vídeo. Pode assistir lá, Tânia, você vai gostar. Lá eu vou falar de Pedro Baldi. Com certeza. Eu te falei, né? Eu te disse, né, que a vovó Maria Conga falou que eu vinha do mesmo lugar de Pietro Baldi. Por isso que eu estou perguntando a linhagem cósmica dele. Mas essa é a linhagem dele. É uma civilização antiga, que já acabou. Isso. Mas todos nós, né? A gente não... Onde a gente começou já não existe mais, né? Com certeza. A gente é muito velho. Eu queria saber da onde que ele é, entendeu? Para poder descobrir. Sim. Mas essas aí A linhagem cósmica dele. Bem, Ramatiz fala que ele é a esfera de Pedro Baldi é a mesma esfera de Kardec, por exemplo. Os Archotes da Procura, né? Aqueles que vieram iluminar a humanidade, trazer uma luz para a humanidade. Essa é a esfera espiritual que eles pertencem. Como Antônio de Pádua, Francisco, esfera das Safiras da Renúncia. Então, cada um é de uma esfera. Ramatiz cita, no livro Sublime Peregrino, que ele é da esfera Archotes da Procura, da verdade. Ou seja, aqueles que vêm trazer uma luz da verdade. Tá? Mais alguém aí quer fazer um comentário sobre o estudo? Fica à vontade. Bem, só lembrando que... Alguém quer, Leila? Pode falar. Fratani, me diz uma coisa, enfim, eu amo isso, o assunto plantas, né? Quando você diz que você citou aí que as plantas nascem perto da gente porque a gente precisa, né? Aí você citou que você tem um vídeo no seu canal. É isso aí. No canal do YouTube? Fernando Fratani. Tem lá as plantas nascem... eu não sei o título agora, mas está lá, as plantas nascem onde a gente precisa. Você vai ver lá, não é tanto vídeo não, mas tem lá. É 10, 12 minutos só. Está junto com esse Pedro Baldi lá, de Simão Pedro. Fernando Fratani. Isso. Tá, se eu jogar Fernando Fratani... É só botar isso no canal do YouTube, Fernando Fratani. Aí entro no teu canal, é isso? Aí vai aparecer. Essa aí é tão interessante, né? Mas aí eu vou falar mais coisa, né? Quando você for assistir, você vai ver que eu vou falar mais coisa, não é só para a gente, não. Tem outras coisas também que ela nasce. Né? Você vai ver. Porque é um caminho de aprendizado também, não é? Prestar atenção no que está ao nosso redor, principalmente nessas nossas companheiras de planeta, eu acho muito interessante, né? Eu acho que isso é um caminho de aprendizado, né? Com certeza. A gente vê Deus presente nisso. Sempre achei legal.
não é? Porque, na verdade, tudo é Deus, não é isso? Então, é mais do que normal que o meu interior racione, não é? Porque, em essência, eu e a semente somos um só. Então, é mais do que óbvio que ela sinta a minha tristeza, que ela sinta a minha dificuldade, não é? Aí você vai ver lá no vídeo, não só da minha dificuldade, mas da dificuldade do meu animal, que também acabou sendo minha, a dificuldade da minha casa, e aí vai nascer lá um pé de guiné, um pé de aroeira, para mim poder bater a minha casa lá e refazer, enfim. Então, na verdade, é o que Pedro Baldi chama da unificação, né? A unificação é um pouco isso, não é? A unificação é um pouco isso, a gente trazer tudo numa essência só, né? Tudo participando da árvore da vida, e a raiz que alimenta todo mundo é Deus, mas cada um está no seu galho, né? Representando esse Deus, manifestando esse Deus de alguma forma. Amanhã a gente começa o nosso trabalho de meditação, tá? Vai ser às 20 horas, começa com Daniel, na outra semana é Gabriela, enfim, depois a gente vai convidando as pessoas para estar no estudo, meia horinha de estudo, depois 10 minutinhos de meditação. Não é igual o nosso estudo, que é um pouco mais longo. Começa amanhã. Isso amanhã, né? Eu ainda não me inscrevi, dá tempo ainda? Bota lá no grupo Filó, depois você manda Filó, que está sendo responsável, a Fabíola, que está escrito aí, ó, que está sendo responsável aí pelo grupo da Meditarar. A Gabriela está com o grupo da Lei de Deus. Está ótimo, obrigada. Se inscrever com ela aí. Tem um cartazinho que eu já mandei para esse, né? Eu já vi, já vi. Então, amanhã a gente vai mandar o link, Gabriela vai organizar o link aí, vai mandar para todo mundo aí, para amanhã a gente trabalhar. Então, vamos nos despedir nesses 2 minutinhos, né? Pedindo ao nosso amigo Pedro Baldi que ele possa nos abençoar. A gente vai observando que tudo obedece uma lei, não é? Que cada um dá o que pode, cada um contribui o que pode. Que bom seria, Francisco, meu amigo, que bom seria, mas, ao mesmo tempo, que bom seria para a gente, se as pessoas pudessem dar o que pode verdadeiramente na sua essência, mas seria tão bom numa forma da gente já poder respirar o amanhã de forma diferente. Mas nem tudo é como a gente gostaria que fosse, nem tudo é na ordem que a gente gostaria, nem tudo é de acordo como é a nossa verdade ou o nosso senso de justiça. Mas ajude, Francisco, nos ajude a compreender melhor, nos ajude a obedecer essa lei, principalmente quando a gente acha que a lei não foi justa para a gente, não foi justa para alguém da nossa família, não foi justa para algum amigo. Que a gente, Francisco, naqueles momentos que formos nos recolhermos, nas nossas preces, que a gente sempre lembre de ti, meu amigo. Quando você dizia para os seus discípulos pregarem por todos os cantos, se eles precisassem usar as palavras. Porque, Francisco, como você disse para os seus discípulos, o mais importante não é falar, mas é viver. O mais importante não é falar de amor, não é falar de compaixão, falar de amizade, falar de ternura, falar de uma ética e uma moral evoluída. Mas o mais importante é viver essa ética, é viver essa ternura, viver esse amor, viver essa compaixão. E é isso que a gente diz. O fermento não diz que ele vai crescer. O fermento não fica fazendo barulho. O fermento não diz que ele é o mais importante para a massa crescer. Ele simplesmente, no seu silêncio, ele é. Ele é aquilo que ele veio ser, ele é aquilo que ele tem que ser.
Não importa se a farinha, se o sal, se a manteiga está feliz, está vendo ele fazer. Não importa se os ingredientes desse bolo valorizam ele ou não. Não importa se dê um valor a ele. Não importa. O fermento faz a parte dele. O fermento faz aquilo que ele veio fazer. O fermento não fala, mas ele vive aquilo que ele tem que viver. O fermento tem uma fidelidade à lei. Ou seja, ele faz aquilo que ele veio fazer. Uma sintonia, uma harmonia, uma fidelidade. E como diz Pedro Baldi, o honesto sobrevive. O honesto sabe o que veio fazer e ele faz. Ele tem um papel no mundo, ele tem uma função, ele tem uma missão. E ele realiza. Então, Francisco, encoraja a nossa alma e que durante essa noite, Francisco, a gente possa deitar no seu colo, ser acariciado por você. Coloque a nossa mão na nossa cabeça, Francisco, nos acariciando, conversando com a nossa alma, conversando com o nosso ser e tentando nos mostrar, Francisco, que para sermos felizes não precisamos anunciar, aparecer, fazer muito barulho, mas simplesmente ser como um fermento. Fazer aquilo que a gente veio fazer, independente se quem está ao nosso lado está vendo, está dando ou não está dando o valor que a gente acha que mereceria. Mas o mais importante é a gente amar. Como disse Jesus para o Simão Pedro, ame tudo e a todos, Pedro, que porventura passar pelo seu caminho. Que a nossa alma, ao acordar amanhã, se sinta mais estimulada a esse amor. Porque esse amor é um amor verdadeiro. Não é um amor condicionado a nada. Ele simplesmente ama. Que o Pai nos abençoe, que Pedro Baldi nos abençoe, que meu querido amigo Antônio de Pádua também nos abençoe no dia de hoje.